todos, queridos irmãos e ouvintes e todos que estão cooperando neste culto com a doce e gloriosa paz do Senhor. E sejam todos bem-vindos em nosso culto online. Esperemos que todos estejam neste momento em comunhão com Deus, para que o Senhor possa abençoar cada um de nós e vocês também cooperando com as orações com todos nós juntos. Assim Deus que abençoe a todos. O pastor Hermes vai fazer essa oração em nome de Jesus para a bênção de todos e todos neste culto. Abaixemos nossas cabeças e vamos fazer a oração dirigindo-nos a Deus para que Ele abençoe esse culto e abençoe todos nós que estamos assistindo. Senhor, bendito, assim que está no céu, glorificado, bendito seja o Teu nome. Nós queremos te agradecer-te por esse privilégio de poder cooperar com esse culto e leva a Tua mensagem, a Tua palavra aos corações de muitos assistentes. Abençoa, Pai Santo, esse culto, abençoa aqueles que estão ouvindo, abençoa aqueles que já ouviram muitas vezes, mas não se decidiram ainda entregar suas vidas a Ti, que possam entregar suas vidas a Ti e glorificar o Teu nome santo, porque Tu és digno de louvor, de honra, de glória e de poder. E nós queremos te adorar-te na beleza da Tua santidade. Te agradecemos por esse privilégio mais uma vez e te louvamos, Jesus amado, e oramos em nome de Jesus, que reina e vive para sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Hoje nós vamos estar falando da volta de Cristo. A vocês que são visitantes, estão ouvindo esses termos pela primeira vez, vocês vão ter uma noção maior do que os cristãos falam quando eles dizem Jesus está voltando. É a nossa esperança, é bíblico, e os nossos pais da fé do início do cristianismo pregavam sobre a volta de Cristo, e por isso que nós sempre temos que estar preparados. Esse mundo oferece tantas coisas, mas não oferece uma segurança para a vida eterna. Tem seguro para tudo, seguro de trabalho, seguro para equipamentos eletrônicos, mas que tal ter esse seguro nas tuas mãos? A Bíblia e buscar a presença do Mestre. É a maior segurança que teremos de ter uma vida eterna garantida com Ele nos céus. Amém? Vamos cantar nesse momento o hino de números 547 da harpa cristã. Amém. Aleluia. Os fiéis são transladados, seu trabalho já findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os inimigos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. Era missa em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para
sorrindo, num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas, nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, glória a Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, estamos passando por um tempo que nunca as pessoas estiveram tão frias quanto o que se passa com o nosso próximo. Não é somente por causa da tecnologia, mas é uma tendência do ser humano estar ficando cada vez mais materialista. Ele se esquece que não é só matéria, não é só corpo, ele é corpo, alma e espírito. E temos que nutrir o lado nosso que não é visível às pessoas, não é visível a nós, mas temos aqui dentro de nós. A nossa alma e nosso espírito. Como que nutrimos o nosso lado espiritual? Com a leitura da palavra do Senhor, do aprendizado natal. E 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Vale a pena resistir. É muito sofrimento, é muita perseguição, é muita deboche, é muita coisa, falta de compreensão das outras pessoas que você quer buscar a Deus e ser fiel e ter uma vida pura. Não importa os outros, importa como está você perante Aleluia. Deus e como você está garantindo a tua vida eterna. E por último quero ler o versículo 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então verá o fim. Irmãos e irmãs, só queria falar antes que o pastor começasse a falar, quando eu tinha uns 20 e poucos anos e tocávamos na Orquestra Moriá, eu até contei o testemunho ali para algumas pessoas, assim, que eu era muito tímida de falar para todo mundo. A orquestra era uma orquestra até bastante grande, tinha umas 40 pessoas. Então eu falei para um pequeno, olha, Deus me revelou, eu vi como fosse luzes de diferentes cores rapidamente passando assim pelos ares, e eu perguntei o que isso quer dizer, e uma voz me falou: é a mídia através da qual, porque até então eu lembrava do termo MIDI, né? Ligar o teu teclado em MIDI com isso e tirar 2 sons ao mesmo tempo quando você está tocando. Mas a mídia, me falou assim, é a mídia, é como será pregado o evangelho nos últimos dias para que o fim venha. E nós estamos nesse tempo. Se vocês estão me ouvindo, é através da mídia. E é agora os últimos dias. Esteja preparado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Leitura maravilhosa. É um privilégio muito grande estar mais uma vez para juntos meditarmos um pouquinho a palavra de Deus. A Bíblia diz: bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que medita, aleluia, e também bem-aventurado o que pratica. Amém. Então nós temos que ler, assimilar através desse processo chamado aleluia, meditação da palavra de Deus, remoer aquilo que amém, a gente leu e depois pôr em prática. Porque Jesus disse que aquele que põe em prática aquilo que ouve é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Quando vir o vento, a tempestade e as águas, ele não submergirá. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Esse texto que a pastora Márcia acabou de ler é um sermão, sermão profético proferido
por Jesus já no final do seu ministério. Ministério esse que durou 3 anos e meio aproximadamente, desde quando Jesus iniciou lá, quando ele foi fazer aquele retiro de jejum por 40 dias e foi tentado pelo diabo e venceu pela palavra. Depois e aconteceu um milagre em Canaã da Galileia, naquele casamento onde ele multiplicou água em vinhos. Ali iniciou o ministério até o dia que ele foi entregue para ser morto. Mas graças a Deus é o que nos trouxe a salvação. Amém. E um dos sermões maravilhosos, um dos mais talvez, é as instruções que ele dá a respeito das coisas do tempo do fim. E narrado aqui pelo evangelista Mateus, acerca daquilo que Jesus proferiu nesse sermão, né? Mateus, portanto, sendo uma testemunha ocular, né? Ele é um dos evangelistas que escreveu, mas ele presenciou, porque ele era um dos discípulos de Jesus. Exatamente. E disse então que houve uma pergunta para Jesus: como será a vinda do Filho do Homem? Aleluia. Quais os sinais que nós teremos quando o Senhor for voltar? Perguntaram isso a Jesus. E Jesus começa respondendo, falando uma palavra: acautelai-vos. Falou para os seus discípulos, lá no início, lá no comecinho de tudo, lá onde a igreja estava ainda um embrião. Ele fala: acautelai-vos. É uma pergunta pertinente? É uma preocupação importante? Mas ele disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. E essa é uma questão, meus irmãos, que nós temos que estar lendo, relendo esse texto, para que a gente não se deixe levar pelas palavras de muitas pessoas, porque o próprio Jesus diz lá nos versículos seguintes, no versículo 11 especialmente, que surgirão falsos profetas, que tentarão incutir na cabeça das pessoas, por exemplo, que Jesus não vai voltar. E é grande o número de pessoas que não acreditam na volta de Jesus, não acreditam no arrebatamento da igreja. Mas nós cremos. Amém. Porque foi Jesus que falou. Foi Jesus. Aleluia. E ele falou, vão chegar alguns até dizendo, eu sou Cristo. E a gente vê que aqui e ali aparece alguém querendo fazer milagres, prodígio e dizer eu sou Cristo. Mas a gente sabe que Cristo é aquele que morreu na cruz para nos salvar. E ele só voltará agora para buscar a sua igreja. Amém. Glorificado o nome. Aí ele diz assim, acautelai-vos que ninguém vos engane. E ele começa então a fazer uma citação. E ouvireis de guerras, rumores de guerra. Tudo isso, irmão, nós temos presenciado. O mundo sempre está com rumor de guerra. Quando a gente pensa, né? Estamos aqui exatamente nessa transição de governo, né? Nós já estamos agora com um governo novo. Iniciou-se um novo governo. Mas o nosso governo anterior foram 4 anos que nós não tivemos guerra. Aqui nos Estados Unidos. Né? Mas Jesus disse, haverá guerras e haverá rumores de guerra. E esses rumores nunca deixaram de existir. Sempre tem alguém dizendo que vai começar uma guerra, sempre tem alguém querendo uma nação ofender outra, uma nação subpujar outra, uma nação querer dominar a outra. Todos aquela corrida para saber quem é o primeiro do mundo, quem é o mais poderoso, quem é mais poderoso militarmente, quem é mais poderoso tecnologicamente, comercialmente e financeiramente. Todas as pessoas estão sempre numa corrida, essas grandes nações. Mas Jesus disse, tudo isso vocês vão ver, não vos assusteis. E ele continua dizendo, é mistério, é necessário, isso vai acontecer. Irmãos, ninguém segura os acontecimentos até a volta de Jesus, ninguém segura, vai acontecer, e não adianta dizer que nós vamos retardar ou acelerar. Nós não temos essa capacidade. Jesus disse que só o Pai sabe o dia e a hora e vai acontecer, né? Usando a expressão do nosso ministro da Saúde no Brasil, a hora H, o dia D. Dia D, a hora H. Quem sabe é Deus. Glorificado o nome do Senhor. E ele continua dizendo, vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes,
haverá pestes. 2021 estamos na expectativa, achava-se que seria só 2020, a questão da pandemia. Não, já sabe, vai estender 2021 e há quem diga que ainda vai passar para 2022. Ah, mas chegou a vacina. Uma falsa impressão de que veio a solução. Eu não quero entrar nessa questão, mas só sem dúvida, tem questionamento. Tem questionamento, porque uma das vacinas ela tem uma ação dentro do DNA, né? Através daquele processo de DNA. DNA tem filamentos, né? RNA, mensageiro. Então, 2 filetes de RNA. E um é duplicador, o outro é chamado mensageiro, essas filetes de RNA. Então foi criado um RNA à parte, né, de maneira, como se diz, científica, né? Como é que chama isso? Feito, né? Feito artificialmente. E aí, aplicado através da vacina, ele vem e vai entrar no nosso RNA, no nosso DNA, né? Que é DNA, são duas fileiras de RNA. Né? E o que acontece? Existe a possibilidade de para o futuro criar algumas coisas. Eles acham que esse programa que o que vai criar é uma capacidade de o organismo se defender. Mas existe a possibilidade de criar sempre alguma coisinha extra que venha produzir outros tipos de coisa. Nunca se sabe. Cânceres no futuro, coisa desse tipo. Mas essa é uma questão. Olhando pelo lado de que a vacina é uma coisa importante, as pessoas estavam achando, agora chegou a nossa solução. Né? A famosa panaceia. Solução. Chegou. Só que não é assim. Porque mesmo que a vacina seja a solução, que há controvérsia, mas vamos dizer que ela é a solução. Há mutações. Ok, mas vamos dizer que ela seja a solução, mesmo assim, não tem vacina para todo mundo. Você viu aí que falaram, agora vamos começar a vacinar. Só vai começar a vacinar. Porque não tem insumos para produzir. Agora a Organização Mundial da Saúde, que também, né, a gente tem os nossos pontos para pensar a respeito, mas já está querendo que haja divisão de tal maneira que as grandes nações não fiquem com toda a vacina em si, comecem a distribuir para que as nações pobres também possam ter pelo menos um pouco para vacinar uma parte. Então, se a minha expectativa ou a tua, eu não sei qual é, cada um tem uma expectativa, e é normal que tenha, é direito de cada um ter a sua própria expectativa, mas se a expectativa é a vacinação, isso vai demorar. Esse é o ponto. 2021 vai inteiro, vai 2022 ainda para dizer vacinou pelo menos 50% da população, que é o que já ajudaria para conter o vírus. É verdade. E o que acontece? A nossa esperança, portanto, não é nessas questões, porque nada vai impedir nem acelerar os acontecimentos do fim. Os acontecimentos do fim já começaram. E nada vai nem impedir e nem acelerar. Pastor, e falem sobre também, é uma coisa interessante que nós somos, claro, espírito, como nós estamos falando, a alma, nós somos um espírito, nós temos uma alma, mas nós vivemos dentro de um corpo. Amém? Então, fala um pouquinho, por isso que é interessante a forma como o pastor estava descrevendo, e fala sobre a mutação do vírus a outras cepas. Já está aparecendo, né, na Inglaterra. Second wave, né? No Brasil, em vários países já está aparecendo esse vírus, o coronavírus, né, a Covid-19, com uma característica diferente, que são as mutações. Isso alarmou a Inglaterra no último mês. Exato. E já foi detectado, um dos lugares que me lembro foi na Bahia, mas acredito que em outros lugares também no Brasil já foi detectada essa segunda variação, né? É isso que você queria dizer. Talvez o Covid-20 agora, né? Que seria o mesmo vírus com alguma modificação, porque ele vai, cada medida que ele vai reproduzindo, ele vai fazendo uma mutação. É interessante essas coisas. Mas então, tudo isso faz com que a palavra de Deus, no versículo 7, para quem está nos acompanhando, e eu aconselho que continue com a Bíblia aberta, diz aqui, e haverá fomes e pestes. Então, quando pensa, já falei, né, que pensa que a vacina resolveu, não, a vacina vai resolver quando conseguir. Depois ainda tem mais uma questão ainda, quanto tempo essa vacina vai valer no corpo? Será que vai ter que continuar vacinando todo ano as pessoas por causa disso? Como você faz com a gripe, por exemplo. Então, essa questão dessa pandemia,
da Covid-19, que já foi para 2020 e agora já entrou em 2021, é uma coisa para muito tempo. Então, algumas pessoas que falaram que seria 2, 3 anos, na verdade já está começando a fazer sentido tudo isso. Mas, em função desta peste que não está parando, e a forma como os governantes também vão atuando para resolver isso, porque está havendo muito equívoco na maneira de tratar isso, né? Especialmente aquela questão de fechar as cidades e lockdowns e essas coisas, aí gera o problema da fome. Deus. Essa é uma questão muito séria, a dificuldade que já começa a vir. Agora, eu não estou falando aqui politicamente, quero que vocês entendam isso, os irmãos que estão nos ouvindo, os amigos que estão nos ouvindo, eu não estou falando politicamente, eu estou falando aqui que esta peste, essa pandemia demorada, faz com que intensifique a fome, e a palavra de Jesus aqui está certinho, fomes, pestes e terremotos. Ontem mesmo foi narrado terremoto na Argentina. Não é comum a gente ouvir falar terremoto na Argentina. Em lugares não comuns. Na Argentina. Um terremoto de 6,4 magnitude. Não teve não teve morte, mas até pelo menos ontem quando eu vi a notícia, mas houve uma pessoa que estava seriamente em estado grave no hospital e parece que 2 crianças, todas da mesma casa. Foi sentido até o Santiago no Chile, deu na Argentina e sentido no Chile. Então, terremotos em vários lugares, irmãos. Eu não tenho dados aqui, mas a multiplicação do número de terremotos para o último século, né, o século passado, já foi uma coisa, aconteceu no século passado, mais terremoto do que no resto da história anterior a isso. Então, no último século foi mais que os outros 20 séculos. Pelo menos do tempo que se conta isso, né, que se faz estatística. E a tendência é aumentar porque está escrito aqui. Está escrito que se cumpre. Jesus estava dando um sermão profético, ele estava fazendo uma narrativa do que aconteceria nos nossos dias, está acontecendo. Amém. E não temos como contestar isso. Meu Deus. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, irmãos. Quando fala em princípio das dores, algo que a igreja, né, está experimentando, está nesse contexto, irmãos. A gente vê quantas famílias enlutadas, quantas famílias sofrendo, quantas pessoas chorando perda de entes queridos. Meu Deus. Aleluia. E ainda, irmãos, tem a questão da perseguição que a pastora Márcia fez questão de dar assim, uma ênfase, que é o versículo 9. Interrogar-vos-ão para ser atormentado e matar-vos-ão. Irmãos, essa perseguição até certo ponto velada, né? Teve até pessoas que contestaram, mas nós não vemos isso no Brasil, quando o presidente do Brasil, Bolsonaro, falou na ONU a respeito de cristofobia. Alguém disse, mas no Brasil nós não temos isso. No mundo. Mas ele estava se retratando ao mundo. Onde que ele estava? No United Nations. Ele estava na United Nations. Na ONU. Na ONU. Estava na ONU. Ele estava falando para o mundo. Mas é interessante também notar, Marcia, que veladamente existe. Basta você ver as ações. You're not going to see it on mainstream media. E as ações políticas. Você veja as ações do Congresso, veja as ações das nossas leis, da maneira como vão tratando as leis, como tudo corrobora para que a igreja seja achatada na sua influência. Ou em outra época a igreja era onde os políticos iam olhar, como é que vive ali a igreja, prega, etc. Uma boa maneira para a população viver. Hoje é o contrário, hoje eles dizem que quem vive o conteúdo da palavra de Deus na sua essência, que nós chamamos de os conservadores, eles dizem que são pessoas perigosas para a sociedade. Então, irmãos, essa influência jogada, cuidado com eles. Então, começa a dizer, olha, quem vai naquela igreja, quem lê a palavra de Deus, são pessoas nocivas. Meu Deus. E isso não é perseguição? Uau, é nocivo ler a palavra do Senhor. É nocivo pregar a família, a unidade familiar. É nocivo pregar que temos que viver uma vida pura, tentar evitar o pecado e buscar a Deus? Então nós não estamos prendendo, não estamos torturando. Isso no Brasil não tem, embora em outros lugares tem, sabemos.
Mas já existe a perseguição. A dificuldade que vai criando para se desenvolver as igrejas, para se criar novos templos, para ser lugar de pregar. Lembra que a questão que você, em qualquer praça pública, você podia fazer um culto antigamente? Hoje não é assim. Você tem que pedir permissão. Daí eles dizem qual o local que você pode fazer um culto público. Geralmente vai ser um lugar que não tem gente. E assim por diante. Então essa perseguição, ainda que velada, existe. Existe. E aí, nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, né? Esse lack, né? Essa falta, é isso que a gente fala? Essa falta de credibilidade, né? Essa dificuldade que existe na sinceridade entre pessoas. Hoje não dá para confiar quase em ninguém. Então, o que a Bíblia diz, trair-se-ão e se aborrecerão, quer dizer, um brigará com o outro por qualquer coisa, que eles dizem aí que essa questão do ódio parece que está ativo nos dias de hoje. Isso é uma armação maligna, é o inimigo que dissemina o ódio, e esse ódio está em todos os lugares. Diz, mas é porque o mundo está polarizado. Não, isso é o inimigo que está semeando isso, e é bíblico, isso ia acontecer mesmo. Aborreceriam-se uns aos outros, mas por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. De qualquer maneira, ainda nesta situação, pastora Márcia, existe a multiplicação da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade não é o pecado em si, mas é a licenciosidade, ou seja, você dá licença para o pecado, você olhar para o pecado e não mais denunciar, aceitar o pecado, conviver com o pecado, mesmo que você não pratique as coisas que são contrárias à palavra de Deus, mas só o fato de você ser conivente, isso aí já desenvolve essa palavra iniquidade. E por causa disso, de tantas pessoas achar que o pecado não é tão pecado, que as coisas não são bem assim, as pessoas estão esfriando na fé. Pastor, é por isso que a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a licença para que o pecado aconteça, verdade, os olhos fechados para o que acontece, o amor de muitos esfriarão. Por quê? Qual amor do que Jesus mais se refere nesse caso? É o amor pelas almas, o amor pelo aquele que vai para o inferno. Porque quando tu fala amor por alma, são aqueles que por causa do pecado estão indo para o inferno. E nós temos que ter amor por essas almas, ou seja, pregar o evangelho para que eles não se percam, para que eles não vão ter que passar uma eternidade lá no inferno. E novamente, pastor, estamos pregando o título de uma religião ou de uma igreja? Não, pertencemos a uma igreja. Mas nós pregamos Cristo. Pregamos Jesus, o único caminho entre nós e Deus. Amém. Eu sei que nós poderíamos falar mais tempo, quem sabe voltaremos em outra oportunidade, mas interessante. Agora vou ter que parar um pouquinho, né? Mas quem sabe semana que vem a gente fale mais sobre isso. Amém. Porque esse é um tema mais importante que Jesus. Olha, irmãos, vou dizer a opinião nossa aqui. A gente acha que Jesus pode voltar esse ano. Amém. Pode voltar nos próximos minutos. Talvez o dia que oxalá que não seja assim. Está assistindo um vídeo desse. E de repente estamos no céu glorificando. É a nossa oração, o nosso desejo que você suba com a igreja. De Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse momento tão aguardado por todos nós. No momento estamos orando por todas as necessidades. A lista que nós temos inclui cura de doenças e dores, trabalho e oportunidades, oração pela família, por vida espiritual, libertação e também proteção de Deus contra levantes do inimigo. Libertação também de álcools e drogas, temos pedido oração nesse sentido. Realização de sonhos, pessoas que desejam que o Senhor entre com providência na área da abertura de portas, direção, novamente pedidos por cura, salvação de entes queridos. Então que Deus abençoe. Quero estar lembrando também, estamos orando pelos Estados Unidos, nós estamos nos nossos cultos de oração fazendo um clamor por esta nação que está em fase de mudanças e serão mudanças radicais porque existe uma polarização e agora entra um governo de forma de política bem diferente da que estava, né? Nós estamos numa política conservadora, agora entra para uma política liberal e progressista. Então nós precisamos, e quando fala progressista, não é
progressismo no sentido das culturas e do avanço de pautas políticas que não condizem com a palavra de Deus. Então vamos estar orando por essa nação, orando pelo Brasil também, que está numa fase de bastante modificações também ali dentro do Congresso. Que Deus dirija a nação brasileira, assim como a americana. Oração por Israel e por todo o mundo, especialmente pelos missionários que estão ao redor do mundo. Devemos orar por eles. Então eu convido a todos que estejam unidos em oração neste momento. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos por este momento tão precioso que estamos na Tua presença, Pai, para pedir, Pai, em favor das necessidades de todo o Teu povo que estão ouvindo a Tua palavra. Pai querido, aqueles que pediram orações, que mandaram os seus pedidos, quantas pessoas, Pai, que estão clamando a Ti, pedindo em favor de muitos que estão enfermos, Pai, que sejam curados em nome de Jesus. Venha repreender pelo poder do nome de Jesus, da pessoa de Cristo, que os enfermos sejam curados, restaurados. Também pedimos em favor desses que não aceitaram Jesus, Pai, que possam, Pai, ter tocado o coração deles, possam abrir o seu coração neste momento e aceitar Jesus como Salvador. Oh Deus, que o Senhor Jesus é o nosso querido Salvador, que ouve, que atende o nosso clamor. Tenha misericórdia também dos que estão em necessidade, Pai, aqueles que estão em dificuldade, que não têm os seus trabalhos, que estão procurando. Abre as portas para eles, Pai, que consigam os seus trabalhos, o seu pão diário com a bênção de Deus. Olha também para aqueles que têm dificuldades, Pai, que estão tristes, Pai, aqueles que precisam muitas vezes de um consolo, de um conforto, precisam da Tua paz, e a Tua palavra diz, Papai, que o Senhor é o príncipe da paz, Ele que nos traz paz e alegria. Pai querido, venha ouvir estas orações, nós estamos clamando, Pai, pelo poder que há no Teu nome, ó Jesus querido, né? Pedimos a Deus em nome de Jesus, para que todos os problemas que foram, Pai, agora pedidos, sejam solucionados, e que almas que estão ouvindo essa palavra, que não ainda, Pai, não entendem o Teu caminho, possam receber Cristo como Salvador, e que os que estão distanciados possam se arrepender, Papai, e voltar para o Teu caminho, pedindo perdão das suas falhas, porque estamos, Pai, esperando este dia que Tu virás buscar a Tua igreja, para que todos estejam preparados para o arrebatamento da igreja. Eu peço isso, ó Deus, em nome de Jesus. Eu peço com a misericórdia de Deus que ouça e responda às nossas orações. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo reine em cada coração, hoje e eternamente. Amém. Fale conosco. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém.